abençoar. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Louvado seja Deus, mais uma vez estar aqui. E já quero agradecer ao pastor Paulo, sua esposa, sempre abrir esse espaço para nós aqui. Para quem não me conhece, faço parte do Ministério Muros do Evangelho. Nós reconstruindo os muros do Evangelho, mas nós reduzimos o nome porque sempre que os pastores nos anunciam, eles nunca acertam, né? Falam restaurando, falam... A última vez falaram Muros de Jerusalém. Então a gente nas redes sociais reduzimos para Muros do Evangelho. Se procurar a gente lá, vocês vão achar. Então, mas enfim, né, nós fazemos um trabalho missionário, evangelístico, né, tentando falar sobre o Evangelho verdadeiro. Eu creio que aqui vocês ouvem, né, mas infelizmente em muitos lugares não é o que se tem ouvido, né? Há um Evangelho aí diabólico sendo pregado, e nós temos aí um chamado de Deus para estar combatendo tanto o extremo da religiosidade, né, onde as pessoas tomam sobre si fardos pesadíssimos e que fica impossível de viver, né, um evangelho de tal forma, mas também combatemos o outro extremo, que é o liberalismo, né? Fico na igreja como é que eu quero, eu sirvo a Deus do jeito que eu quero, e nós sabemos que não é assim. E nós temos livros que são fonte de recursos para nós mantermos a estrutura. Os irmãos já devem conhecer outros livros que eu trouxe, mas hoje eu estou trazendo um novo, só para mostrar os antigos, né? Isso aqui é uma ficção cristã, a chamada Aniquilação, a Última Hora, que fala sobre o mundo que se prepara, né, para a vinda do anticristo. A história é muito legal, é o primeiro de uma trilogia. Uma ficção, mas com um pano de fundo cristão. Você vai ver ali o evangelho bem forte com um pano de fundo, uma história bem legal, vale a pena. O outro que eu trouxe da outra vez, esse aqui também, a gente, graças a Deus, tem vendido bastante, que é o Dentro da Igreja, Longe de Deus, né? Pessoas, hoje isso aqui é muito comum, né? Igrejas cheias de simpatizantes, mas poucos convertidos, né? E isso é algo muito, muito preocupante. Eu costumo dizer que o maior campo evangelístico hoje está dentro das igrejas e não fora, né? Mas nós cremos aí que o Senhor vai ajudar aqueles que são sérios a reverter isso, segundo a sua vontade. E o livro que nós lançamos agora no início do mês é esse aqui, Quando Só Quero Desistir. Terminar de falar aqui, eu vou passar um videozinho daqui a pouco para vocês verem. Assim, esse livro a gente está com uma expectativa muito grande em cima dele, porque ele fala sobre, né, sobre o dia mal, né, as adversidades da vida que são comuns a todos nós, não só a quem é cristão, não só quem está lá fora, mas nós cristãos também passamos pelo dia mal. E muitas das vezes as situações, né, que nos causam sofrimento, nos causam dores, nos deixam aflitos. E muitas das vezes, né, quem já não, às vezes por um segundo que seja, já não pensou em desistir, não pensou em abandonar, não pensou em largar, né? Eu, como pastor, com certeza já tive esses momentos, certamente todos nós já tivemos momentos na nossa vida, às vezes num casamento, às vezes, enfim, diversas coisas na nossa vida, ele nos leva a ter esse tipo de pensamento. E esse livro, ele mostra ele fala de uma perspectiva diferente, né? Por quê? Porque sempre quando a gente fala em dor, sofrimento, coisas que estão nos atribulando, a gente sempre fala sobre orarmos, né, para que Deus mude, né? Ou seja, se eu estou com um problema de doença na família ou em mim, enfim, eu vou orar, vou buscar o Senhor para que Deus traga cura. Se eu estou com desempregado, eu vou orar para que Deus abra uma porta de emprego. E a gente tem, né, e não é errado isso, a gente orar para que Deus mude a situação.
Mas tem situações que não vão mudar. Tem situações que não adianta. Quando você perde um filho, uma mãe que perde um filho, não muda, não adianta. Você vai orar, o filho não vai voltar. Né? Uma situação de traição, ou de, sei lá, de abandono. Tem diversas situações. Às vezes você perdeu um emprego que você gostava muito, te abalou muito, mas não adianta, foi demitido, tem que procurar outro. Né? E essas situações, tem pessoas que têm dificuldade de se levantar e prosseguir. E hoje nós temos aí depressão, pessoas se suicidando para todo lado, por causa disso, né? E eu, particularmente, já tive a experiência de lidar com pessoas depressivas. É muito difícil, porque você não consegue fazer muita coisa. A pessoa se enfia num buraco, e você, por mais que você abrace, por mais que você aconselhe, e a gente acredita que esse livro é um livro que vai alcançar pessoas nesse sentido, porque ele fala não de mudar a situação, mas de você olhar para os vales como oportunidades para ter experiências com Deus e contemplar a glória de Deus. Porque a glória de Deus, quando ela brilha na nossa vida, faz com que todo e qualquer problema fique bem menor, bem pequeno. Então a expectativa desse livro que nós cremos é o quê? Desse livro é um livro bem pautado na palavra, é algo que a gente tem como compromisso, né? Se os nossos livros não levarem as pessoas a ler mais a Bíblia, nós estaremos fracassando, né? Então a nossa ideia é que você vá para a Bíblia, que você vá ali, medite no Senhor, para que Deus te ensine a passar pelo vale, a continuar, a não desistir. Se não der para ir em pé, você vai de joelho. Se não vai de joelho, você vai se arrastando, porque nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Nós somos daqueles que avançam. Então nós estamos com uma expectativa muito grande sobre esse livro. Se você conhecer alguém que esteja passando por síndrome do pânico, depressão, né, pessoas que estejam com profundas tristezas por coisas da vida, compre, abençoe essa pessoa, dê a ela. Você também vai ser um livro que vai abençoar você, porque, como eu falei, o dia mal vem para todos e o livro vai lhe dar uma preparação muito boa, né, para que você enfrente dias de adversidade. Então faça isso. A gente tem um monte de facilitadores lá, nós aceitamos cartão, parcelamos. Se você levar mais de um livro, você tem preços melhores. Então conversa lá com a minha esposa lá, ela vai te dar as dicas todas e você vai poder estar adquirindo, vai estar, obviamente, abençoando o nosso ministério, mas vai ser bênção para a vida de vocês também, para aqueles que vocês quiserem abençoar. Amém? Para a palavra. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler no 25. Quem for abrindo, puder ficar de pé em reverência à palavra. E eu também vou saber, obviamente, se os irmãos já encontraram, né? A tradução deve estar um pouquinho diferente, mas vamos lá. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ações e falhas nesta manhã, alcance os corações dos meus irmãos, Senhor, fale a eles, fale a mim também, porque eu careço da Tua palavra como eles, e que aqui, Senhor, a Tua palavra, que independente de mim, vá e cumpra o propósito pelo qual ela foi enviada. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podes assentar. Queria fazer uma pregação expositiva aqui, a gente ler e lendo aqui, e eu ir falando um pouco sobre o texto. Aqui no texto fala sobre um perito na lei que, como de outras vezes, tentou colocar Jesus à prova, tentou pegar Jesus em alguma contradição, em alguma situação onde eles pudessem descredibilizar ele. E aí aquele perito na lei, que obviamente, pelo que já diz, ele era um extremo conhecedor da lei, e ele questiona Jesus como herdar a vida eterna. E Jesus, como normalmente fazia, respondia a pergunta com outra pergunta. E aí Jesus fala para eles assim: o que está escrito? Como você lê? E aqui já é algo muito interessante, porque Jesus fala assim, como está escrito? Como está aí na sua Bíblia? O que é o Evangelho que está na minha Bíblia e na sua Bíblia? O apóstolo Paulo fala que o Evangelho ele está posto, ele é único, não há o que mudar. Ele está ali, o fundamento é Cristo, é cristocêntrico, mas ele faz uma outra pergunta: como você lê? Como você interpreta? Como você, quando lê a Escritura, você interpreta o que nela está escrito? É segundo a verdade ou segundo aquilo que te interessa? Ou segundo aquilo que você quer sistematizar para poder atender um propósito, uma necessidade sua? Porque esse é o grande problema que vivemos hoje, as Escrituras mal interpretadas, colocadas diante das pessoas como algo interessante para aqueles que pregam ou para aqueles que a anunciam. E o Evangelho, ele é único, só tem um, Ele é, pelo menos quando eu leio a minha Bíblia, ele é porta estreita, ele é caminho apertado, ele é negação de si mesmo, ele é carregar cruz, é um Evangelho onde eu venho para dar, e não para receber. Claro, nós temos um Deus que nos abençoa, nós temos um Deus que nos dá vitória, mas Ele dá porque Ele é bom, mas eu não vou a Ele por causa disso, E a gente tem esse Evangelho, que na minha visão é um Evangelho diabólico. Diabólico por quê? Porque ele está em oposição ao que diz as Escrituras, O diabo ele se opõe a tudo que se chama Deus. Então ele se contrapõe ao que diz Deus. Por isso que João fala lá, e obviamente ele usa muitas das vezes as pessoas, do qual ele tem domínio, e João fala que muitos anticristos estão nesse mundo, Anticristo, aquele que se opõe, Não a besta lá, o anticristo que vai vir, que vai se manifestar nos últimos dias, mas anticristos, pessoas que são contrários às Escrituras, que são opositores do Evangelho. Esses são anticristos. E João fala: muitos saíram do nosso meio, muitos estão no nosso meio, porque nem todo que se chama Israel é Israel, E eu digo isso muito: sucesso ministerial não está, e não deixe ninguém nunca te enganar sobre isso. Sucesso ministerial não está atrelado a tamanho de igreja ou número de membros. Sucesso ministerial é obediência a Deus. Aquele que obedece a Deus, ele tem sucesso diante de Deus.
Se ele tiver uma igreja grande, amém, glória a Deus por isso, que seja cada vez maior. Mas o sucesso ele está atrelado à obediência. E esse evangelho, né, onde Deus é quem dita, eu digo isso porque às vezes nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Nós queremos escolher o que fazer na casa do Senhor, o ministério que nós vamos ter. Não é você que escolhe, meu irmão. É Deus quem escolhe. Eu digo isso porque eu tenho vivido isso, né? Eu, até 2 anos atrás, eu sou formado em tecnologia, eu estava à frente de um departamento de uma empresa. Eu trabalhei por 22 anos no Conselho Federal de Odontologia. Eu era estava à frente da área de tecnologia. Eu tinha uma empresa também paralela, e há 2 anos, por chamado de Deus, por pedido de Deus, eu larguei tudo e hoje vivo da obra. E é muito interessante porque a gente, como a gente precisa vender bastante livros, a gente muitas das vezes as agendas em igrejas não que as pessoas não comprem, as pessoas ajudam bastante, mas não são suficientes para o que a gente precisa. Então a gente muitas das vezes sai à rua. Esse livro, por exemplo, é um livro que nós acreditamos que vai atender muitas pessoas, não só cristãos. Então a gente sai muitas das vezes no comércio, a gente vai para a porta de igreja vender o livro. E às vezes, é claro que isso, não vou dizer, irmãos, eu sou carne como todos vocês. Às vezes vem no meu coração, Senhor, você olha para trás e fala assim, eu estava ali, né, eu tinha meu emprego, e agora eu estou aqui na porta de uma igreja vendendo livro. Senhor, né, o Senhor me chamou para... E esses questionamentos muitas vezes vêm. Mas ao mesmo tempo que a carne fraqueja, o Espírito sabe que quem me chamou para fazer foi Deus. E eu tenho certeza de que não sou eu quem dito que tenho que fazer. Quando Isaías relata aquela cena que ele viu a glória de Deus, e Deus fala assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías falou, eis-me aqui, mas não disse o que ele queria fazer. Eis-me aqui, usa-me a mim. E usar a mim, meu irmão, usar a você não é na sua, não será nem sempre na sua área, com o dom. Eu jamais achei que eu fosse vender livro, eu sou de tecnologia, né? E Deus está me fazendo fazer uma coisa que eu não achava que não tinha o mínimo tipo para fazer. Mas não importa, não é vergonha, sabe? Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus é o que nós temos que fazer, né? Nós temos se fala de um jargão errado. A pessoa fala assim, os humilhados serão exaltados. Isso não tem na Bíblia não, meu irmão. Isso não existe na Bíblia. Se você for humilhado por causa de Cristo, isso é glória para você. Isso é coisa maravilhosa que pode ser para você, porque muito mais do que crer em Cristo é poder sofrer as mesmas coisas que ele sofreu. Desprezo, vergonha. Então, assim, óbvio, se você é humilhado porque faz mal o seu trabalho e o teu chefe briga com você, isso não é essa humilhação que eu estou falando, não. Aí a culpa é sua mesmo. Mas se você é humilhado por Cristo, glória a Deus por isso. Os apóstolos regozijavam disso. Mas a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Sou eu quem me humilho. Não é os outros. Quando eu me humilho debaixo, quando eu tiro os meus títulos, a minha carreira e coloco tudo a serviço do Senhor, isso é se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E quando eu faço isso, Ele no seu tempo, no tempo dele, tá bem, irmão? Não é quando você acha, não é quando eu acho. No tempo dele, Ele te exaltará. Porque Deus, Ele sempre vai provar. Sempre vai provar. Né? Moisés fala lá, né? Deus vos humilhou no deserto. Deus vos fez passar fome, passar sede, para saber o que havia no coração de vocês, para que vocês aprendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Aí a pergunta que é, será que Deus não sabia o que estava no coração deles? Claro que sabia, mas talvez você não saiba. E Deus quer que você veja o que está no seu coração. Porque às vezes nós falamos, Senhor, eu estou pronto como Pedro, né? Estou pronto para morrer contigo, Senhor. Aí Jesus fala assim, não está não. Não está não. Falta um pouco mais, falta buscar mais, falta se comprometer mais. Porque o chamado do Evangelho não é para comprometidos, amém, irmão? Quem sabe a diferença de compromissado para comprometido? Quem já ouviu a história do bife a cavalo? Aqui. Quem já ouviu essa história do bife a cavalo? Alguém já ouviu? Ninguém nunca ouviu? Então você vai ouvir hoje. Todo mundo sabe o que é o bife a cavalo, né? É um bife com ovo em cima, né? Muito gostoso, por sinal. Alguns gostam com a gema mais durinha, outros com a gema mais molinha. Mas a diferença é o quê? Para sair o bife a cavalo, a galinha está compromissada em pôr o ovo. É ou não é? Ela tem que pôr o ovo. Mas o boi não, o boi tem que dar a vida. Ele é comprometido. Ele compromete a vida dele para que saia o bife a cavalo. Deus chama pessoas comprometidas. Não é compromissado. Não é você chegar aqui, pastor, está aqui meu dízimo, a minha oferta, fiz a minha parte. Não é não. Muito mais do que isso. Porque isso aqui, dar o seu dinheiro sem dar o seu coração, de nada vale. Você pode depositar milhões aqui. Não vai valer nada. Mas Deus quer comprometimento. Não é só vir aqui, frequentar o culto e dar dinheiro para a igreja. Não, meu irmão. Deus quer tua vida. O Evangelho resume-se em Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia pela fé na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não é mais a sua vida, não é mais o seu sonho, não é mais a sua vontade, é Ele. Se Ele quiser te dar os seus sonhos, se Ele quiser realizar o seu sonho, glória a Deus. Deus é bom para fazer isso, mas tudo tem que estar entregue a Ele. Tudo tem que estar à disposição dEle para que Ele faça. Por isso que Jesus pergunta a esse homem, como você lê? Como você entende? Como você tem entendido o Evangelho? Porque às vezes o pastor não prega errado não, ele prega certo. Mas você entende errado. Você compreende da forma que você quer compreender. E a gente fica muitas vezes arrumando jeitos e formas. Não, mas aquele versículo faz aquilo. Aí usa o versículo sem contexto para justificar uma ação, uma atitude. Porque Deus me entende, porque Deus sabe. Mas não existe outra forma. É uma só forma. É um só jeito, só uma forma de servir a Deus. Ou você dá tudo, ou você dá a sua vida, ou você dá tudo que você tem, ou você não dá nada. O irmão pregou sobre uma palavra de dízimo aqui, perfeito. E eu quero acrescentar algumas coisas. A Bíblia fala, né, que o semeador da semente é o que semeia. Se você não semeia, o semeador não te dará semente. A tua semente, aquilo que Deus te abençoa, meu irmão, para você abençoar outros, abençoar a obra de Deus. E os 90% que fica com você também é de Deus. Precisa ser usado com responsabilidade. Abençoe pessoas. Sabe, eu não posso estar dentro de uma igreja onde eu como filé mignon e tenho meu irmão comendo arroz e feijão. Isso não existe, isso não é cristianismo. Eu tenho que ser sensível à dor do outro, eu tenho que olhar para o meu irmão do meu lado e ver ele está com dificuldade. Irmão, vem aqui, o que está acontecendo? Vou orar por você, vamos estar juntos, nós somos um corpo, amém? Se o dedo dói, daqui a pouco, se não cuidar, daqui a pouco você tem língua, daqui a pouco está com febre, o corpo todo perece. Nós temos que cuidar uns dos outros, temos que tratar uns dos outros. E essa palavra aqui que Jesus está falando, e aí aquele homem fala assim, ele responde a Jesus, amará a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Mas ele não fazia aquilo, porque Jesus, quando falou assim, vai lá, você acertou, vai lá e faça. Aqui a Bíblia diz que ele, tentando se justificar, perguntou, quem é o meu próximo? Né? Por quê? Ele falava, sabia de cor com a boca, como muitos cristãos sabem de cor com a boca, mas não fazem, mas não aplicam. João falou, filhinhos, não ameis só de palavras, mas em atitudes, em ações. Nossa marca, a diferença nossa para quem está lá fora é o amor. Nossa marca, a marca do cristão é amor. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros.
Né? Jesus, sendo Senhor, lavou os pés dos apóstolos e disse: ei, eu sou Senhor, lavei vossos pés, lavai os pés uns dos outros. Ame, meu irmão, nós estamos vivendo um tempo, e olha, eu não sei se os irmãos aqui costumam frequentar outras igrejas, acredito que não, mas eu que ando muito, está complicado, está difícil, sabe? A vida, essas andanças nossas, Deus tem me mostrado muito isso, como a frieza tem entrado no coração da igreja. Como as pessoas, sabe, a gente é muito mais vezes mais bem recebido por pessoas que não são cristãos do que aquelas que são. Você vai numa porta de igreja, meu irmão, você dá uma boa noite e não te responde. Você fala com ela, a pessoa te trata com falta de educação. E está entrando na igreja, gente. Isso está em tudo quanto é lugar. Mas por causa de quê? Porque tem o evangelho onde só fala de bênção e vitória, que inclui na cabeça do cara que ele só tem que receber, não tem que dar. Por isso que eu digo que é diabólico, porque Jesus falou que o melhor é dar e receber. E esse evangelho é contrário, porque ele doutrina o crente a só querer receber, a vitória da minha casa, o meu carro, é a campanha de não sei o quê. Não sou contra a campanha não, tá? Se você faz uma campanha, mas prega o evangelho e ensina direito, glória a Deus por isso. Não sou contra as igrejas com luzes, com LEDs e fumaça, não sou contra isso, meu irmão. Qualquer estratégia é válida, desde que você pregue o evangelho, que você ensine o evangelho, que faça as pessoas entender que Cristo é o Senhor e não elas mesmas. Amém. Que é o que nós temos feito, que é o que nós temos visto por aí. E aí você vê igrejas onde o garoto propaganda da igreja é o pastor. O garoto propaganda da igreja é o pastor. A foto do pastor lá, com aquela esposa, né? E a gente cantamos aqui que ele apareça, né? Que ele cresça. É assim, meu irmão. Mas nós temos aí, sabe, uma coisa doida aí. E para quem tem o Espírito, isso incomoda tremendamente, sabe? Isso deixa você enlouquecido. Porque você fala assim, meu Deus, não foi para isso que Cristo morreu. Não foi para isso que Cristo deu a vida dele. E aí aquele homem, quando fala isso, aí Jesus fala sobre a parábola do samaritano, que a gente leu. E aí Jesus explica para eles, né? Havia um homem que saía de Jerusalém para Jericó. Eu quero que vocês gravem isso. De Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, assaltantes pegaram ele, bateram nele, roubaram ele, deixaram ele ali quase morto. E aí começa a cena, né? Vem o sacerdote, vem o levita, os religiosos, né? Aqueles conhecedores da lei, aqueles que estufavam o peito e falavam assim, Senhor, louvado seja o Senhor, porque eu não sou como esse, né? Esse pobre pecador, né? Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, aí começa a listar as obras, né? Começamos a dizer para Deus as nossas credenciais, né, para Deus, Senhor, nós somos isso, ó, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou fiel. Queridos, quando Jesus fala que amar a Deus e amar o próximo resume a lei, eu entendo que é impossível eu me relacionar horizontalmente sem ter a relação vertical. Eu amo o meu próximo com o amor que eu ganho de Deus. Eu só perdoo o meu irmão pelo perdão que eu recebo de Deus. Eu só serei fiel ao meu irmão se eu for fiel a Deus. Tudo é um reflexo da minha relação com Deus. Tudo que eu faço na horizontal é reflexo do que eu tenho na vertical. Por isso que João fala, como pode eu dizer que amo a Deus a quem não vi, se eu não amo o meu irmão a quem vi? Não existe. Eu amo, flui do alto
para o lado, da vertical para a horizontal. É assim, não tem outro jeito. Se você não tiver uma relação com Deus, você não vai conseguir ser efetivo na obra de Deus como Ele quer. Você vai estar enganando-se, né? Enganando-se, vivendo um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Vai ser uma vida hipócrita. E aí Jesus está falando assim, que aqueles religiosos passaram de largo, passaram longe, viram aquele homem, passaram longe. Porque sabe o que acontece, querido? Sempre foi assim, toda a história da igreja. A igreja sempre fluiu, sempre andou através dos menores, através dos mais sinceros, aqueles que não são conhecidos do povo, mas que são conhecidos diante de Deus. Que você seja um desses, que não queira aparecer, que não queira listar as suas obras diante de Deus, mas que você sirva a Deus, dando glória a Ele, fazendo com que Ele apareça, porque é Ele que é, Ele é tudo, Ele é a razão, Ele é o motivo por você estar aqui. Sabe, hoje estamos aqui, glória a Deus por isso, confortáveis, salvos. Se alguém não é ainda, que seja hoje, em nome de Jesus. Mas nós sabemos, né? Tirando alguns que talvez cresceram no lar cristão, mas eu sei o que é sentir as garras do diabo agarrado na minha jugular. Eu sei o que é. E hoje eu não posso deixar de me compadecer daqueles que estão assim. Eu não posso ficar confortável dentro de uma igreja e não sair daqui e levar esse evangelho de Cristo, porque a gente a gente é instrumento, temos que ser instrumento de Deus onde nós estivermos. Eu falo assim, eu tenho falado muito isso, é claro que eu gostava muito quando eu trabalhava e fazia projetos e as coisas aconteciam e viam modificações. É muito bom a realização profissional, é muito bom você ver resultado do seu trabalho, é maravilhoso, não estou dizendo contra isso. Mas não há nada comparado a você ser um instrumento de Deus. Não há nada, é um prazer, uma satisfação que não dá para dimensionar quando você ouve de alguém, pô, Deus te usou para falar comigo. Sabe, a tua palavra, pô, caiu no meu coração como bálsamo. Não há, se você já experimentou isso, você sabe o que eu estou falando, porque não é algo que não dá para expressar em palavras. Não dá para expressar em palavras o quanto isso é gratificante. Não porque eu seja alguma coisa, não porque eu não sou nada, mas ser um instrumento de Deus, não há coisa mais prazerosa do que isso. E a palavra diz que aquele bom samaritano, um homem, né? Jesus usou samaritano, não foi à toa. Porque o samaritano era aqueles que os judeus desprezavam, aqueles que eram os infiéis, que adoravam outros deuses. Mas a gente esquece que Cristo é manifestado nas nossas atitudes. Quando a Bíblia fala assim, quando Jesus fala assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. O seu confessar não é com a boca mesmo. Não é você falar assim, Jesus é meu Senhor, ou Jesus é tudo para mim. Não é isso. Quando você para a sua vida e abençoa alguém, você está confessando Jesus ali. Quando você é tentado a furtar objetos da sua empresa, quando você é tentado a xingar alguém que te fecha no trânsito, e você se segura e você se mantém, você está confessando Jesus ali. E Ele vai te confessar diante do Pai. Porque é muito fácil eu falar. Jesus falou, os homens me louvam com os lábios, mas o coração está longe. E aquele samaritano parou a sua viagem. Meu irmão, quanto de nós temos parado o nosso curso para atender aquilo que precisa? Quanto nós temos, que hoje vivemos num tempo de correria, eu sei como é que é. Você está ali, corre do dia, trabalho, de faculdade, vai, corre. Mas nós somos chamados por Deus a olhar, a prestar atenção, aqueles que estão necessitados da nossa volta e parar. Sabe, não é dar dinheiro não, meu irmão, às vezes é um abraço. Você sabia que um abraço, saiu um estudo recentemente que um abraço de 20 segundos pode curar? Às vezes um abraço,
sabe, uma palavra, meu irmão, Jesus é contigo, eu vou orar por você, sabe, me dá teu telefone que eu vou te ligar, para te passar, sabe, coisas que nós parar. Aquele homem parou a sua viagem para atender aquele homem ali. Da mesma forma que Jesus, se não me engano, em João capítulo 5, quando fala que ele estava indo para uma festa no templo, e aí no caminho tinha um tanque de Betesda. E Jesus parou, ele estava indo para uma festa, não estava indo pregar, estava indo para a festa. Né? Aí Jesus para, sai do seu caminho, vai ali e cura aquele homem. Sabe? Às vezes a gente está num caminho que, né? Às vezes a gente está indo para o shopping, para o cinema, para passear com a nossa família, mas às vezes, sabe, irmãos, quem está necessitado de uma ajuda não pode esperar. Sabe? Não pode esperar você ir no shopping voltar. Talvez não haja esse tempo para ela. Eu estive numa igreja, numa quarta-feira, acho que umas 2 semanas atrás, e ali eu dei uma palavra, preguei o evangelho, falei, no final fizemos um apelo, oramos as pessoas e tal, e tinha uma menina lá que caiu lá endemoniada, e, enfim, estava um monte de problema, e a gente conversou com ela, ó, antes com Cristo, segue sua vida. Quando foi no sábado, ela morreu. Ela saiu de moto com um irmão, eu acho, sofreu um acidente e morreu. Às vezes as pessoas não têm chance. As pessoas não têm chance, aquela chance ali é a dela. E se você não parar, Deus, irmão, Deus pode soberanamente alcançá-la, pode, mas a regra não é essa. A Bíblia fala que Deus nos reconciliou com Ele e nos deu o ministério de reconciliação para que nós agora reconciliemos outros com Ele. E a prova de que fomos reconciliados é que nós desejamos reconciliar outros com Ele. Se você não tem desejo, meu irmão, de reconciliar almas com Cristo, repense. Talvez você não foi reconciliado com Ele. Então nós temos que é necessidade, você não tem tempo, estamos vendo um mundo maluco, sabe, onde as pessoas estão aí morrendo dia após dia. E aquele homem samaritano cuida dele, joga óleo nas suas feridas, sara, cuida, coloca sobre o seu animal. Você já andou a pé, né? Foi a pé e botou o homem sobre o animal dele. Levou na hospedaria, cuidou, pagou. E segundo uma corrente teológica, essa parábola do samaritano, ela expressa o Evangelho, né? Expressa o Evangelho está expressado aqui nela. Como está expressado? Como eu falei, né? O homem estava indo de Jerusalém para Jericó. E Jerusalém representa o quê? A presença de Deus, estar perto de Deus, ali era o centro onde Deus estava. Jericó simboliza o mundo. Quando nós nos afastamos da presença de Deus e nos aproximamos mais do mundo, nós estamos suscetíveis aos assaltantes, que é simbolizado pelo diabo e seus demônios. Somos suscetíveis por ele, e o diabo não brinca. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele pegou aquele homem e despedaçou ele, só não tirou a vida porque ele não pode tirar. A ele não é dado esse poder de tirar a vida, né? Mas aquele homem estava se afastando, né, do que simbolicamente nessa parábola é a presença de Deus. E aí, ali passa o sacerdote e o levita, que são representados nessa parábola pela lei e o profeta, onde a lei não pode salvar ninguém, né? Não é pelas suas obras, não é pela forma como você corresponde ao que está escrito, no sentido de fazer as coisas, porque nós vamos pecar, nós vamos cometer falhas, né? Mas não é como nós cantamos, é pela graça, né? Você está aqui hoje, não tem nada de você, não é melhor do que quem está lá fora. Eu não sou melhor do que quem está lá fora. Se você está aqui hoje, é só simplesmente por graça.
Não é pela cor dos seus olhos, não é pelo seu cabelo, não é pela sua roupa. É graça. É graça. Se talvez eu estivesse lá, eu fora, eu fosse pior do que eles. E talvez se eles estivessem aqui, eles fossem melhor do que nós. Né? Porque aquele que é muito é perdoado, muito se dá, né? Ou seja, então você vê que às vezes, né, pessoas dando a sua vida porque Deus tirou eles de lugares extremamente ruins. E ali o bom samaritano é representado nessa palavra por Cristo. Cristo é o bom samaritano. Cristo é aquele que cuida, sara as feridas. Aquele animal, ele é representado pelo corpo de Jesus, que levou as nossas dores, as nossas enfermidades. E a hospedaria é o quê? É a igreja. É esse lugar. É esse lugar. Jesus, quando alcança alguém, traz a esse lugar. Porque ele sabe que aqui vai dar prosseguimento. Porque sabe o que acontece, irmãos? A pregação, ela converte o pecador. A palavra, com a ação do Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, opera nos corações. Mas nós não somos chamados a fazer convertidos, nós somos chamados a fazer discípulos. E a palavra converte, mas o que faz discípulo é o ensino. É você ensinar, é gastar tempo, é sentar, é orar, é conversar. Isso dá trabalho, isso requer tempo da sua vida. Pergunta ao pastor como isso é difícil. Né? Às vezes a gente vê as pessoas nos altares, todo mundo hoje quer ser pastor. Eu quero ser pastor, eu quero ser músico, porque está com o microfone na mão, né, se sente ali. Ó. Mas isso aqui é a menor parte. Isso aqui é o mais fácil. Né? É o mais fácil, porque eu não sou quem faz é o Espírito. Né? Mas o difícil é cuidar, é tratar, é você... E por isso que eu digo que não é simplesmente fazer um curso de teologia, não que seja errado estudar, né? Você buscar conhecimento, não é. Mas teologia forma teólogo, né? Pastorado é chamado, é capacitação de Deus. Porque como você aguenta cuidar de uma pessoa na igreja por um ano e ela sai da igreja falando mal de você? Se não tiver capacitação, meu irmão, você não aguenta não. Se não tiver unção para aquilo, por isso tem pastor que se suicida. Porque, não que ele não tenha o coração voltado para a obra de Deus, mas às vezes entrou naquele modelo de carreira, né? É diácono, é presbítero, aí faz faculdade, é levado a pastor. E não é assim. Sem capacitação, sem chamado, você não aguenta o tranco. Não aguenta. Não aguenta, porque é muito pesado orar, pastor é igual médico. É qualquer hora da madrugada, não tem, a gente tem lá uns canais abertos para as pessoas. Às vezes eu estou falando com pessoas por telefone 1h da manhã, pastor não passa pelas mesmas coisas que isso, né? Mas é assim, sabe? Se você não tiver vocação para aquilo, o chamado de Deus não vai rolar. Então é melhor você ser um excelente diácono, você ser um irmão, né? Do que querer almejar ser pastor, porque vai entrar numa furada, né? Vai entrar numa furada. Eu por 10 anos corri, enquanto eu pude correr, eu corri, né? Quando eu me converti com 2, 3 meses, Deus já tinha me dito que eu ia ser pastor, e eu corri o quanto eu pude, né? Até que um dia ele falou assim, vai ser agora, né? E aí me consagrei e tudo mais, mas eu sabia que o fardo não era leve, né? Então assim, Jesus alcança os corações, o Espírito alcança os corações, tanto aqui, ou como envia pessoas para esse lugar. E a Bíblia fala nessa palavra do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? É você. Jesus vira para o hospedeiro e fala assim, cuide dele. Cuide dele. E o que ele gastar, quando eu voltar, eu te pagarei. Queridos, Deus tem uma recompensa para você. Sirva a Deus, cuide do seu irmão, cuide daqueles que o Senhor envia a esse lugar. Sabe, Deus vai vir naquele dia e vai te recompensar.
Você tem o seu galardão, meu irmão, que está sendo contado. Você pode até não ver, achar que não, mas está lá. Deus está lá aguardando para você naquele dia. Então não esmoreça, não desista, não ache, não deixe o diabo achar que você está trabalhando em vão, porque o teu serviço não é vão, Senhor. Sabe, o diabo não deixa de te enganar dizendo que é difícil sim, não há facilidade no Evangelho, mas Deus te capacita a fazer, Deus te dá condições de você avançar, Deus ele não coloca sobre nós fardos mais pesados do que nós aguentamos. A cruz está pesada, põe ela no chão um pouquinho, meu irmão, respira, levanta ela no ombro de novo e vamos embora. Segue em frente, continua, ajude seu pastor. Uma igreja não é responsabilidade somente do pastor fazer, ele é o líder, ele é o que puxa o trem, mas vocês todos são colaboradores, vocês todos têm ministérios, vocês todos têm chamados. Contribua, pastor, eu quero ajudar, eu quero auxiliar, onde nós podemos ir mais. Abra as frentes, ajude-se, seja comprometido, meu irmão. É o que Deus quer de você. É o que Deus deseja de você, comprometimento. Porque Ele vai voltar. Ele voltará. E que você não seja aquele que pegou o seu talento e guardou, e escondeu. Sabe, irmãos? A parábola do talento fala ali de 10, 5 e 1 talento. Não fala que o que tem 10 é maior do que o que tem 5. Mas dá uma missão para todos, de multiplicar. Né? Uns recebem 10, tem um chamado maior, tem uma responsabilidade maior, receberão maior capacitação por aquilo. Mas a multiplicação também será maior. Né? Deus é justo. A pior coisa que nós podemos fazer é nos comparar uns com os outros. A comparação é a pior coisa que você possa fazer, porque ela é injusta, porque o chamado de Deus é individual. Então quando eu falo assim, por que o pastor deixa ele fazer e eu não? Meu irmão, não questione isso. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Você não está aqui para agradar o pastor, para aparecer na igreja. Você está aqui para fazer a vontade de Deus. É para Ele que você tem que aparecer, é Ele que tem que reconhecer, é Ele que te exalta. O seu pastor, por mais abençoado que seja, ele é um homem como você. Dele não tem como lhe recompensar, mas aquele que pode, tem e fará, se você cumprir a vontade dele na sua vida. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Eu queria encerrar aqui com uma oração, né? E aproveitar aqui, né? Eu não sei quantos daqui ainda não tiveram essa oportunidade de viver o Evangelho, né? Eu te digo, irmãos, te digo, querido, querida, não é fácil. Aquele que te promete que é fácil é mentiroso. Não é. Mas sucesso antes do trabalho só no dicionário, né? Não existe sucesso sem trabalho. Se fala muito de vitória, né? Mas a vitória sem luta, o termo ele não subsiste em si mesmo, né? A vitória só pode vir depois de uma luta, porque Deus prova o nosso coração. Deus quer saber o quanto de fato estamos aqui porque o amamos a Ele e não o que Ele pode fazer por nós. Ele faz. Ele se agrada. Se Ele se agradar de você, meu irmão, você vai viver o céu aqui na terra. Mas também, se Ele não se agradar, você vai recalcitrar contra os aguilhões e vai ser mais difícil ainda. Então se entregue ao Senhor. Sabe, se você não tem essa experiência e queira ter, não deixe de fazer isso hoje. Eu não quero chamar as pessoas aqui à frente, porque eu não quero encher de pessoas aqui. Mas procure o pastor, procure a liderança da igreja. Pastor, eu quero servir a Cristo. Eu quero andar com Cristo. Eu quero aprender mais sobre isso. Eu quero aprender mais sobre esse evangelho. Esse evangelho que é de amar as pessoas. Porque às vezes você tem no seu coração o desejo de amar. O seu coração pulsa e já é Deus trabalhando aí. Já é o Espírito Santo falando com você. Então venha
venha, venha, venha beber dessa água que vai saciar a sua sede. Não, o Evangelho não promete resolver os nossos problemas, meu irmão. Mas Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus vai dar a mão a você e você vai vencer, você vai caminhar, e isso vai fazer com que você aprenda, porque não existe outra forma de aprender senão nas adversidades, senão nas dificuldades. São elas que nos amadurecem, são elas que nos fazem crescer. É ali que Deus fala conosco, é ali que Deus se faz poderoso diante dos nossos olhos. É na tua fraqueza que Ele se faz forte. Se você não se demonstrar assim para o Senhor, não vai funcionar. E se você até agora tem sido a galinha, né? Se você até hoje tem sido a galinha que é compromissada em pôr o ovo, que a partir de hoje você seja o boi, né? O comprometido, o que está disposto a não medir esforços, a não medir se vai dormir menos, se vai ter que varar a madrugada orando pela vida de alguém. Porque sabe, meu irmão, nós queremos às vezes que o Senhor salve a nossa família, que o Senhor alcance aquele nosso primo, nosso irmão, nosso pai. Mas quanto você tem sacrificado as suas noites orando, clamando por ele? Acha que é mágica? Acha que Deus vai estar lá? Não, meu irmão, Deus quer. Se você conhece a verdade, se você conhece o Evangelho, dobre o seu joelho, clame diante do Senhor. É assim, meu irmão, não é de outro jeito. É botando, é gastando a sua vida para salvar outros. É assim, foi assim que Jesus fez. Padeceu, sofreu. Ele podia facilitar o seu caminho, mas Ele não quis. Ele bebeu o cálice até a última gota. É assim que Ele quer de mim e de você, porque se Ele é Senhor e fez, nós temos que fazer também. Incline a sua cabeça. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, nós como tua igreja, Senhor, na tua presença, porque eu sei que tu estás nesse lugar, ó Deus amado. Porque, Senhor, a garantia, não só porque nós estamos te sentindo, mas ainda que não estivéssemos te sentindo, Senhor, nós cremos, porque a tua palavra diz que quando nós nos reunimos em teu nome, tu estás no nosso meio. Por isso, meu Deus, eis aqui, Senhor, o teu povo. Meu Deus, todos aqui, Senhor, passamos por dificuldades e problemas, tu bem sabes. Quem sou eu para dizer? Tu sabes todas as coisas. Mas Deus, entra nos corações aqui nesta manhã, que o Senhor possa ministrar cura, que você possa ministrar libertação, não de demônios ou de espíritos imundos, mas, Senhor, libertação na mente, libertação no coração, para que vivamos o Evangelho verdadeiro, para que deixemos de nos enganar por achar que podemos fazer do nosso jeito, porque não é assim, Senhor. É nos humilhando, é nos colocando debaixo da tua mão, Senhor, que o Senhor nos exaltará. Ó Deus amado, que o Senhor venha de encontro a nós nesta noite, Senhor, que o Senhor não se atente para nossas limitações, Senhor, porque somos pó e cinza, Deus, mas que o Senhor nos encha com o teu Espírito e use cada um aqui, Senhor, como aquele hospedeiro, que o Senhor nos use como aquele hospedeiro para cuidar daqueles que o Senhor enviará neste lugar. Que nós cuidemos uns dos outros, ó Deus, para que seja manifesto, Senhor, entre nós, para que a tua glória brilhe no nosso meio, Senhor, para que as pessoas experimentem o teu amor nesse lugar, para que as pessoas possam, meu Deus, ver o Senhor em nós, porque como existe um espelho, ó Deus, refletimos a tua glória, e que eles possam, Senhor, ver a luz que um dia nos resgatou, e o Senhor possa resgatá-los também. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, muda, Senhor, a nossa mente, nosso pensamento, muda, Senhor, nossa maneira de viver, porque não queremos mais, Senhor, errar, não queremos errar o alvo, Senhor, não fomos chamados, Senhor, para fazer de qualquer jeito, mas para segundo a tua palavra, segundo a forma que o Senhor tem nos chamado. Senhor, abençoa ministérios aqui, Senhor, aviva ministérios nesse lugar, levanta homens e mulheres aqui, Senhor, comprometidos com a tua obra, que venham ajudar o pastor, ajudar a pastora, ajudar a liderança nesse lugar. Levanta, Senhor, pessoas que venham aqui, meu Deus, fazer com que toda Icaraí, Senhor, saiba que
esse lugar o Senhor habita, que aqui há poder do Senhor, que aqui há o amor que flui nesse lugar, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de aqui estar, Senhor, e que nós, Senhor, possamos entender o Teu Evangelho de forma, como o Senhor falou, como nós lemos, como nós temos entendido, que hoje temos entendido da maneira certa, e que se não entendemos, vamos buscar entender para fazer a forma certa. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, o Teu povo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.